Ei, você sabia que o ciúme revela a ausência do seu eu? Você sabia que o ciúme é uma manifestação biológica no comportamento humano? Ou seja, que é natural? Todos têm. Você sabia que o ciúme, ele não é só manifestado e conhecido, não é? Entre os casais, ele também se manifesta em relacionamentos interpessoais, ou seja, em amizades, em relacionamentos profissionais e principalmente no convívio familiar. Você sabia que o ciúme é uma manifestação da ansiedade? Você sabia que o ciúme ele gera, quando ele não é administrado, ele gera danos irreparáveis, muitas vezes, na família e até na sua vida? Agora, você sabia que o ciúme ele não é algo para o ruim ou para o seu mal, é para o seu bem? Agora, como administrar o ciúme no seu dia a dia? Como administrar esse sentimento que é natural, biológico, não é? Que veio conosco, que veio no pacote, como a gente diz, não é? Que Deus criou, inseriu no pacote de drive, não é? Como a juventude diz, no ser humano. E como administrar isso para que o ciúme não sirva de maldição, mas sim de bênção na nossa vida? A lição de hoje fala sobre isso. E se você quer saber tudo isso e muito mais, fique aqui. Fique aqui, estude comigo esta lição, porque hoje nós vamos aprender, através da vida de Jacó pai e de José filho, a importância de administrarmos esse sentimento que muitas vezes a gente coloca como maldição, mas ele é bênção para as nossas vidas. E antes disso, se você já se interessou e quer conhecer mais, estudar mais conosco, se inscreva no nosso canal. Clique aí em todas as notificações. Ao assistir a aula, se você gostar, clique no joinha, compartilhe aí, viu? Curta, compartilhe com seus amigos, manda para os seus pastores, seus líderes, professores, não é? Colegas, familiares, porque esse assunto não é só para cristão, não, é para todas as pessoas que querem se relacionar bem, não só, não é? No seu relacionamento interpessoal, mas consigo mesmo por toda a sua vida. E a lição de hoje, a lição de número 3. Lição de número 3, que tem como tema ciúme, o mal que prejudica a família. Lição lindíssima, trazendo aí o ciúme como o mal que prejudica a família. E o nosso textuário, gente, olha, já aproveita e compartilha, chama aí seus amigos, porque a lição hoje tá quente, hein? A lição hoje está quente, aproveita, já vai compartilhando aí, chamando aí seu parente, seu amigo, principalmente, né, se for parente, hein? Se for parente, amigo, meu Deus do céu, parente, cônjuge. Hoje o ciúme, ele não está muito direcionado ao casamento, né? Hoje o ciúme, ele está mais direcionado ao relacionamento, seja ele interpessoal, né, seja ele profissional e principalmente, que é o foco da lição de hoje, é a questão familiar, o ambiente familiar, tá bom? E o nosso textuário, olha aí que lindo, textuário, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda a obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Repetindo, textuário, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3, versículo 16. Muito forte esse versículo, hein? Muito forte. E a nossa verdade prática, olha aí, ó. Nossa verdade prática diz assim, ó. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Repetindo, verdade prática. O ciúme é uma obra da carne
e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Meu Deus, está muito forte esta lição. Não perca nenhum passo neste caminho do conhecimento, porque Deus vai falar muito aos nossos corações. E a introdução de hoje, o comentarista diz o seguinte, olha só nossa lição, hein? Tá forte. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. Olha aí, ó. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por este motivo, olha aí, ó, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar os aspectos gerais da história de José, mas enfatizar esta relação, olha aí, ó, esta relação, não é, de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Meu Deus, que isso, meus queridos! A lição de hoje, meu Deus, está muito forte, está muito forte. Você entendeu? Hoje a lição não vai tratar dos aspectos gerais da vida de José. Não, ela vai tratar do conflito familiar. Antes de José, né, de tudo que aconteceu com José, como era o ambiente familiar em que José vivia, não é? Por que os irmãos chegaram a esse ponto de vendê-lo, de desejar a sua morte, de projetar, não é, um fim para José? Será que era só por causa da túnica? O que estava acontecendo nesse ambiente, não é, que se tornou hostil? Será que sempre foi hostil? Como funciona? Como funcionou toda essa engrenagem que desencadeou esta história, que no final foi feliz, mas, meu Deus, um preço muito alto pagaram, não é? Não só José, mas toda a sua família. É sobre isso que vamos tratar nesta lição. Por isso, não perde não. Pega aí a caneta e papel na mão, porque já vem instrução. No nosso tópico 1, temos por título A falha no tratamento dos filhos. O nosso subtópico, nós vamos tratar sobre a preferência de Jacó. Meu Deus, parece que Jacó não aprendeu muito bem, não é? Parece que com tudo que Jacó passou com Esaú e com seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, parece que ele não aprendeu muito bem. E na sua velhice, ele tem um deslizezinho. Olha o que o comentarista comenta e depois vamos fazer um comentário aqui. O comentarista diz o seguinte, já pega a sua caneta aí, hein? Pega a sua caneta, o papel na mão para anotar a instrução. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais que a todos os seus filhos. Jacó parece que esquece, não é, do prejuízo que aconteceu na sua vida quando ainda era garoto, com a preferência de sua mãe por ele e do seu pai pelo seu irmão Esaú. Não é? Depois você pode estudar aí os prejuízos. Dentre eles, Jacó não conseguiu nem se despedir da sua mãe, não é? Teve que sair de casa, toda aquela loucura, tanto prejuízo ele teve por causa do favoritismo, da predileção, né, da preferência. E agora Jacó cai no mesmo erro de seus pais. Por que será? Será que ele envelheceu e com a velhice ele aguentou ali, foi segurando, né? Sabendo que aqui dá prejuízo, e de repente na velhice, quando ficou mais de idade, ficou mais sensível, mais coraçãozinho mole e acabou cedendo
Agora, a gente também sabe que a esposa de Jacó, Raquel, era a preferida. Né? Tinha Leia, que já tinha tantos filhos lá, mas Raquel era a preferida, e José foi o primogênito da Raquel. Foi o filho em que ela coloca o nome José exatamente para dizer, que quer dizer o Senhor acrescente, né? Que ele acrescente. Então, José é o 11º filho de Jacó, mas de Raquel é o primeiro. Talvez por Raquel ser a mulher, né, da sua vida, do seu sonho, não sei, de repente influenciou esse sentimento e dele, né, transferir para o seu filho o seu sentimento. Lembra da lição passada? Se você não estudou a lição de número 2, estude. Você vai ver o transtorno de personalidade narcisista, não é? Manifesta nessa questão da transferência de sentimento. Quando o pai e a mãe não cumprem o seu papel de pai e mãe. Qual é o papel, pastor, de pai e mãe? O papel de pai e mãe é preparar seu filho, sua filha para a vida. Não, nós não podemos transferir o nosso sentimento para o nosso filho. Por quê? Porque ele é um e nós somos outros. Nós já vivemos a nossa geração, estamos vivendo o nosso propósito. Agora eles viverão deles. Temos que prepará-los para entenderem isso. Entende? E essa transferência é perigosa. De repente, Jacó pode ter transferido para José esse sentimento de realização em Raquel e agora em realização no filho. Agora a família do coração de Jacó estava formada, não é? Ele pai, Raquel mãe e José seu filho. Mas e os outros? E a Leia, né, os outros filhos, por que ele assumiu esse relacionamento? Olha o que o comentarista diz. Isso é importante você anotar, hein, professor? Olha aí, ó. Olha o comentarista diz. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Eu acredito, esse algo especial em relação a José, eu acredito que seja essa questão da autorrealização. Ele se realizando em Raquel, não é? Se realizando em José, dizendo assim, agora minha família do meu coração, minha família preferida está completa. E aí ele começa a se realizar e se autoafirmar no filho. Isso é um perigo, irmão, perigo. Estude a lição número 2 e a 1, você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. E olha só o que ele diz. E aí ele vai dizendo, comentarista, entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Então, meu irmão, entenda isso. Ele tinha outros filhos, não era só José. Então ele tinha que amar a todos. Ei, você que tem muitos filhos, você tem que pedir graça a Deus, sabedoria, não é? Aquela graça, aquela força, para que você possa tratar todos. Eu sei que é difícil, é impossível tratar igual, mas pelo menos de forma que todos se sintam amados. Essa é a sua função, tratar a todos de forma que se sintam amados. José parece que cai nesse laço. Parece que ele mantém o ritmo bem ali, vai indo, mas quando José chegou, aí quebrou. Aí quebrou as pernas de Jacó. Jacó, como diz lá na roça, né, arreia, e aí pronto. Ele abaixa a guarda e começa a mostrar preferência. O mesmo erro de seu pai, agora se repetindo nele. Vocês estão vendo o perigo da gente viver a vida de nossos pais, os traumas passados. A gente tem que lutar contra isso. Anota isso aí. Eu não sou obrigado, né? Ou nós, vamos colocar o plural da modéstia, nós não somos obrigados a repetir os erros e a história de nossos pais. Nós temos poder e autoridade pela palavra, no nome de Jesus, e com o recurso científico que nós temos hoje, de vivermos diferente. Rejeite, não viva os mesmos prejuízos, os mesmos danos de seus pais. A inclinação, a tendência vai ser muito forte, mas a graça de Deus vai te ajudar a fazer diferente. Veja só, José, olha só, vamos voltar aqui para a lição? Olha aí o comentarista vai dizendo, ó, naturalmente, quando são conscientes, né, do seu papel paterno e materno dentro do lar, né? Olha aí, ó, dentro do lar, os pais percebem as diferentes personalidades e temperamentos. Olha aí, ó, personalidade e de temperamento de cada um de seus filhos.
é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Aqui é um princípio de paz, meu irmão. É um princípio para você ter equilíbrio na sua casa. Passa aí para os seus alunos. Ah, pastor, mas eu tenho um filho só. O desafio é maior, porque ele precisa entender que lá fora no mundo ele não vai ser exclusivo. Perdoe. Ele não vai ser exclusivo. Lá fora no mundo tem outras crianças, tem outros filhos. Entende? Ele não vai ser uma pessoa exclusiva, que o mundo vai se voltar para ele. Você tem que preparar o seu filho ou sua filha. Se é filho único, é mais atenção ainda. Você tem que mostrar para ele, para ela, que dividir faz parte da existência humana, que compartilhar faz parte da existência humana. Veja só o que o comentarista diz aqui, ó. Olha só que forte. Olha o que o texto diz. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma, entre aspas, né, abre aspas aí, ó, uma capa de várias cores, fecha aspas, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Meu Deus, tá entendendo? Um presente, um grande problema. Um reconhecimento, um grande dilema, um grande ciúme. Uma atitude errada, exclusivamente errada, gerou todo um desconforto, desestabilizou toda a família. Veja só, olha o que o comentarista compartilha conosco aí. Olha só. Olha aí, ó. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria, não é? Se sentiram excluídos, olha aí, ó, meu Deus, se encheram de fúria. E eles viam que esse traje especial significava, olha só, significava o favoritismo da parte do pai. E por isso aborreceram-no, como está no verso 4. Então a culpa é de Jacó, a culpa é do pai. Foi o pai que não usou de sabedoria para revelar o seu amor pelo seu filho. Poderia ter demonstrado coletivamente, né, dado um presente para cada um e a capa para José. Mas não, deu um presente exclusivo, destacou. Ei, não destaque. Família, ó, a vitória não é minha, é nossa, tem que manter o equilíbrio, tá vendo aí? Eu acredito que Jacó, por já estar chegadinho na idade, ele não conseguiu administrar o seu ego, o seu sentimento de autorrealização, de felicidade em ver a mulher que ele escolheu para amar, a amada do seu coração, ter o seu primeiro filho, e agora ele entendeu que aquela família era... Ele criou uma exclusividade que não podia ter. Ei, psiu, família não tem exclusividade. Família é unidade, é todos juntos. Anotou isso aí? Família não é exclusividade, anote isso aí. Família é unidade. Explica para o seu aluno isso, você que é aluno que está assistindo essa aula. Família não é exclusividade, cada um no seu quadrado, não. Família é unidade, é todos juntos se tornam um. Unidade. Por isso que Deus disse, unir-se ao homem, ó, o homem vai se unir à mulher e tornar-se uma só carne, aleluia. É unidade, meu irmão, é unidade. Jacó quebrou esse princípio e olha o prejuízo, gerou um problemão na sua casa e a culpa foi dele, viu? A culpa foi dele. E olha aí, com esse sentimento vem o quê? A inveja. E aí no subtópico 3, ó, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. E você entendeu? A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Ó, além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos, né, de trigo e o sonho dos corpos celestes, né, dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, versos 5 ao 9.
quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles, e por isso o rejeitaram. Olha só, aqui eu lhe chamo a atenção. Por que todo esse sentimento? Porque eles já acompanhavam desde o nascimento de José, com certeza, a preferência do pai. Então foi criando esse sentimento hostil, essa hostilidade, né? Essa implicância, esse sentimento de não, isso aí é o preferidinho do pai. Então criou uma competitividade, um clima de combate e não tinha como, irmãos. Mesmo os sonhos de José sendo proféticos, e os irmãos sabiam, mas ao mesmo tempo eles estavam tão enojados, tão assim, revoltados, que acabou gerando esse desconforto, porque a gente percebe que, querendo ou não, é um sentimento, entre aspas, de inveja, mas é uma inveja provocada, não é? Não é uma inveja, né, de dentro para fora, é de fora para dentro, porque foi o pai que criou essa cultura, a cultura da preferência, da predileção. Jacó se esqueceu de que essa atitude de preferência não funciona na família, é prejudicial. Ele esqueceu do que aconteceu na casa de seu pai e de sua mãe. Você que ainda não viu, veja aí o vídeo da lição de número 2, você vai entender o que eu estou falando. José parece que com o tempo, a idade chegando, ele foi esquecendo e abaixou a guarda. E agora revelou o que estava no seu coração, a predileção, a preferência por José. E isso causou um grande mal, porque José passou a ser o inimigo da família, passou a ser o patinho feio, passou a ser o alvo de todos os irmãos, porque além da inveja, não é? O ciúme, criou-se aquele sentimento desastroso de desunião e de exclusão. Meu Deus, de um Éden, de um lar que seria um paraíso, se transformou num verdadeiro inferno. Misericórdia. Que Deus nos guarde deste mal, guarde a nossa família. Olha só, os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude, olha só, presunçosa da parte de José. E não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. No nosso tópico 2, o título é O Ciúme como causa de conflitos. No tópico 2 e subtópico 1, o título é A Túnica, o símbolo do desprezo. Olha o que diz o comentarista neste subtópico 1. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feitas, né, de fios de linho grosso. Então, a túnica do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. Agora, a túnica, entre aspas, né? A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos, né? Isso está claro aí no capítulo 37 de Gênesis, versículo 3. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme, derivado dessa má atitude do patriarca, promoveu tristes consequências para a família. Meu Deus! Aí você para e observa. Se a túnica, né, padrão, ela tinha, não é, 2 cores, por que a de José tinha mais? Então já começava a chamar a atenção por aí. Então não tinha desculpa. Jacó se encurralou, sabe, num amaranhado de emoções que ele não conseguiu sair, não conseguiu resolver. E acabou que ele se tornou escravo de seus próprios sentimentos e manifestando isso no exterior. Não esqueça disso, viu? A Bíblia diz que do que o coração está cheio, né, fala a boca. E que o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, o que acontece dentro de você se exterioriza,
se manifesta do lado de fora. Então você pode disfarçar um bom tempo, vai chegar uma hora que o que está guardado no teu coração vai se manifestar. Não tem jeito. E Jacó guardou aquele sentimento por muito tempo, mas chegou uma hora que ele não aguentou e a túnica foi uma prova disso, como estamos vendo aí na lição. E veja mais, olha só. E por causa dessa atitude, né, como consequência, gerou o quê? Ciúme. Olha o subtópico 2. Ciúme, o agente do conflito familiar. Meu Deus, isso aqui é muito forte, meu irmão. Olha o que diz a lição. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, meu Deus. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e também arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna, olha só, hein? Com o orgulho ferido por causa da preferência paterna, não aceitavam, tá vendo aí? Não aceitavam sequer ouvi-lo. Meu Deus, não é? Ou ouvir o preferido de Jacó. Por isso, olha aí, ó, por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Meu Deus, será que o ciúme leva a pessoa até tirar a vida da outra, ou desejar a morte do outro? Sim, meu irmão, sim. Quando estudamos sobre ciúme, a gente percebe que se ele não for administrado corretamente, o ciúme pode trazer grandes e terríveis prejuízos. Calma que nós vamos chegar lá. Você sabia que existem vários tipos de ciúme? Vamos chegar lá, vem comigo. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, né? É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, né, em um dos seus provérbios, o ciúme desperta o furor. Provérbios 6, verso 34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensão tem origem na carne. 1 Coríntios 3, 3. Então, resumindo, o ciúme é uma obra da carne. Olha só, o ciúme é uma obra da carne. E quando falamos de carne, queridos, não está falando só da carnalidade na questão dos pecados em si, está falando também da natureza humana, né? Do ser humano carnal, que é movido pela sua intuição, pela sua natureza carnal, pecaminosa. E o ciúme, nós vamos trabalhar isso aí, eu vou trazer para vocês logo daqui a alguns minutinhos, nós vamos falar sobre esse ciúme, como que funciona o ciúme no corpo humano. Mas antes, eu quero te convidar a ler esse próximo subtópico. Olha só, no subtópico 3, olha a extensão do ciúme. Olha o que o comentarista diz. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, para amizades sinceras, né? Relacionamento profissional e etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. O que me chama a atenção é que cientistas fizeram, alguns experimentos e comprovaram que o ciúme é biológico. O ciúme é inerente, é intimamente ligado ao ser humano. Se você observar esses estudos, eles tratam o seguinte:
eles tratavam sobre crianças, bebês, né, que agem no impulso natural, com instinto natural. E pegaram as mães, colocaram os filhos e trocaram as mães. Aí que chamou a atenção. Porque quando trocaram as mães, as crianças começaram a chorar com ciúme da outra, não é? Quando a mãe pegava o bebê, enquanto a mãe estava sozinha, eles ficavam tranquilos. Agora, quando a mãe pegava outro bebê, aí foi o grande detalhe. Aí eles começavam a chorar. O que os cientistas entenderam? Que era um instinto de sobrevivência. Era como se fosse assim, vem cá você não está me vendo aqui não, eu estou aqui. Mãe, a senhora é minha mãe, então eu estou aqui. Deu para entender? Então se tornou algo muito notório e claro que o ciúme tinha a ver com a sobrevivência, com o instinto humano. Um dos mecanismos de defesa, não é? Um dos mecanismos de subsistência do ser humano. Então o ciúme, ele tem a sua funcionalidade para o bem. Agora, pastor, a partir de que momento que o ciúme tem uma funcionalidade para o mal? Quando ele te anula. Quando ele faz você desaparecer da cena e só aparece o outro. Quando você começa a focar muito na vida do outro e esquece da sua. O problema dos irmãos de José era exatamente esse. Eles esqueceram que todos eles tinham promessas, incluindo José. Todos eles tinham promessas, mas focaram somente em José. E com a contribuição do pai e da mãe, que nós já estudamos sobre isso na lição número 2, se você puder dar uma passadinha lá, sobre o transtorno de personalidade narcisista, não é? Se você olhar a história de Jacó, você vai perceber, ó, o Terá, né, o Terá era narcisista, só pensava nele, empresário, rico, tal. Investiu isso no filho, Abrão. Abrão também foi carregado dessas informações, é você. Quando chega, tem o filho, não é? Cria o meio ali, tal, mas vamos focar na história de José. Então, voltando lá. Aí vem, Abraão vai, Isaac, filho Isaac. Isaac competia com Esaú, então já tinha um problema de ciúme, de competitividade, aquela competição, aquela necessidade de autoafirmação, de se impor, de se tornar parecido. O narcisismo estava aflorado ali, aquela coisa do eu. Isaac pega... gera Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, aquela competição terrível. Jacó então tem esse desenvolvimento aí, aquela loucura toda, briga, competição, tal. Aí Jacó vem e gera agora seus filhos. Casa, a mulher do seu coração, do seu sonho era Raquel. Mas a gente conhece a história, a negociação, tal, veio Leia, tal. Leia tem vários filhos. Aí quando Raquel tem o seu filho, aí o lado narcisista de Jacó se manifesta. Porque aquela coisa do eu, aquela autoafirmação, toda aquela carga genética, aquela história, aquele histórico familiar de o que importa é eu tenho que me afirmar, eu. Agora ele começa a se realizar em José. Aí esquece dos outros filhos, dos 10 filhos, e agora olha para o 11º. E dentro da carga dos filhos, que é natural, todo mundo tem ciúme, irmão. Todo mundo se sente importante, quer se tornar notado, quer ter a sua participação na história da humanidade. E ali os filhos não têm controle, porque eram muitas opiniões, muita gente inflamada, muita gente ofendida, porque primeiro, a questão do pai com a mãe, segundo com o filho, meu Deus, aí pronto. Aí virou aquela bagunça, virou um campo minado, um campo de guerra. Então o ciúme, ele é bênção quando te promove, quando te ajuda a ir em busca do seu eu que está perdido dentro de você. O ciúme, ele é bom para você encontrar o caminho, porque o ciúme e a inveja estão pareados, viu? São parentes. Então faz com que você olhe para o outro como uma referência, não como um rival. Olhar para o outro não como inimigo, mas como alguém que é uma referência, um ícone. Poxa, bacana, fulano alcançou essa bênção, eu não alcancei ainda, mas eu vou alcançar em nome de Jesus, vamos chegar lá. E você começa a trabalhar o seu eu. Aí o ciúme é ótimo, é uma ferramenta. Agora, quando o ciúme te anula e te faz se sentir
inexistente, abandonado, esquecido, um pobre coitado que precisa dar um grito, que precisa, não é, abater o outro, olhar o outro como inimigo, como alguém que está atrapalhando você de existir, e começa essas loucuras, esses delírios aí, meu irmão. É hora de pedir ajuda, porque esse ciúme se tornou uma maldição, uma praga na sua vida, na sua casa e na sua família, como foi e está sendo dentro da nossa história na casa de Jacó, na vida principalmente de José. E no nosso tópico 3, o título é Os Males do Ciúme. Subtópico 1 tem por título O ciúme pode causar tragédias familiares. Meu Deus! É o que nós acabamos de falar. O ciúme, ele pode vir como bênção ou pode vir como maldição. Olha só, não são poucas, olha o que o comentarista diz, não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Meu Deus, olha aí, não são poucas, tá? Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Isto está em Marcos 15, 10. Uou, você está entendendo isso? Até Jesus foi vítima do ciúme. Ciúme e inveja, ó, tá do lado, viu? Igual eu te falei. Então até o Mestre, o Salvador, Jesus, viveu isso, enfrentou este dilema. Porque quando você se destaca, quando você começa a se manifestar, a aparecer, as coisas começam a acontecer na sua vida, meu irmão, não tem para onde correr, você tem que enfrentar este dilema. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, olha só. Que lição maravilhosa, meus irmãos. Isso aqui é muito forte. Olha aí o que diz na lição aqui, ó. Vamos acompanhar. Olha só que coisa linda. Estamos no subtópico 1, vamos pro 2. Vamos lá, ó, o 2 aí, ó. Achei. Ó, o ciúme entre os santos de Deus. Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas, olha só, de pessoas que outrora eram próximas. Tá vendo aí? Assim, por ciúmes, se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Meu Deus, que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor. Como diz Gálatas 5:25, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz: não sejamos cobiçosos por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meu Deus, esta lição está forte demais. Pastor, então, existem vários tipos de ciúmes, né? Exatamente. Agora eu quero que você identifique duas manifestações dos ciúmes, viu? São vários tipos de ciúmes que se manifestam com dois propósitos. O primeiro, produzir. É o produtivo, o ciúme produtivo. Tem uma série de manifestações de ciúme na nossa vida que são produtivos, que te jogam para cima, que te incentivam, te movimentam, te movem, faz você sair do lugar mais positivamente, que te inspiram. Agora existe o ciúme
destrutivo, que aí é uma outra série de ciúmes, manifestações de ciúme que vem para destruir a sua vida, destruir quem convive com você e destruir a tua família. Corre disso, meu irmão. Faça essa análise, anota isso aí. Duas classes de ciúme. Primeira classe é a produtiva. Segunda classe, destrutiva. Identifique isso, vem cá, manifestação desse ciúme, esse ciúme que eu estou sentindo, ou que alguém está sentindo, né? Por mim, é um ciúme construtivo, é um ciúme produtivo que está produzindo alguma coisa, benefício, ou é um ciúme destrutivo? Não é? Porque no caso de José, era um ciúme destrutivo. Era um ciúme que se tornou obsessivo, se tornou um ciúme delirante, não é? Começaram a delirar, a viajar, a pensar um monte de coisa, e o diabo se aproveitou disso e criaram essas situações terríveis e violentas. Porque quando o ciumento começa a delirar, ficar imaginando um monte de coisa, sabe, o diabo entra na mente dessas pessoas, e aí todo instinto violento, aquela inclinação que a pessoa tem para violência, sabe, para agressão, meu irmão, é o que mais acontece nos casamentos, é o que mais acontece em relacionamentos, né, interpessoal, e na família nem se fala. Mas pastor, como eu consigo vencer se eu identifico na minha casa, na minha família? Você, professor, fala com o seu aluno, se ele identificar esse tipo de ciúme destrutivo na sua casa, ele precisa buscar, primeiro, ajuda em Deus, oração. Segundo, e pela palavra, porque a palavra diz que pelo fruto do Espírito a gente consegue vencer isso, amando, perdoando, né? Sendo longânimo, bondoso, trocando a razão pela paz. Trocando a razão. Deixa quem quiser ficar com a razão, fique você com a paz. Você consegue minimizar. E quando você sentir que o negócio está mais forte do que você imagina, peça ajuda profissional. Peça ajuda, né, profissional. Vai para a ciência, onde Deus colocou aí, né, vários profissionais da área da saúde, principalmente a comportamental, para nos ajudar, nos inspirar e nos direcionar. Mas a melhor e mais eficiente é a palavra de Deus. Busque homens de Deus, homens santos, homens, sabe, íntegros, cheios do Espírito Santo, que tem um conhecimento profundo na palavra para te instruir e te orientar. Então, duas manifestações de ciúmes: manifestação produtiva, manifestação destrutiva. Duas classes de ciúme, anota aí: ciúme produtivo e ciúme destrutivo. Produtivo é o ciúme que te inspira, que te impulsiona, que te... Desculpa. É o ciúme que te, né, que te joga pra cima, que te levanta, que faz de você um instrumento, sabe, para ser uma melhor versão de você mesma. Ciúmes destrutivos são aqueles que fazem você se esquecer de você, se esquecer das promessas de Deus para sua vida. Isso não é de Deus. Deus não tem compromisso com isso, viu? Vamos lá, vamos seguir para a lição. Olha o que diz o texto. Meu Deus. Terceiro, vencendo o ciúme. Olha aí, ó, a dica que eu comecei a dar. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Viu aí? Então, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus, tá? Com as coisas de Deus. Filipenses 4:8, que é como eu falei, né? É como eu compartilhei com você aqui. Pastor, como com as coisas de Deus? Procure homens santos, homem de Deus, para te instruir na palavra, né? Para você estudar a palavra, buscar no Senhor aí uma revelação abençoada, profunda, instrução com oração, meu irmão. Peça ajuda homens de Deus. Não é algumas coisinhas que a gente vê por aí, não. É gente comprometida com Deus, gente que tem palavra, tem Bíblia, tem unção, tem vida com Deus e que tem testemunho, viu? Para poder você seguir o mesmo exemplo. Amém, querido? Então, olha aí, ó, é isso que o comentarista está falando. Aí depois ele vai. O que pensamos é o que está no nosso coração. Olha aí, ó. O que pensamos e o que está no nosso coração determinam nossas ações. Provérbios 4:23. Em segundo lugar, olha aí, ó. Em segundo lugar,
né? Você precisa observar esse detalhe. É muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Então você precisa saber se o ciúme está atrapalhando a sua qualidade de vida. Tá dando para entender? Então você precisa administrar isso aí. É o que eu falei, é o ciúme destrutivo. O ciúme produtivo é aquele que te joga para cima, agora o destrutivo te atrapalha. Deu para entender? Então vamos lá, vamos continuar? Olha aí, é isso que o comentarista está falando aqui, ó. Então o ciúme é destrutivo, né? O ciúme destrutivo está atrapalhando, comprometendo a sua qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. Viu? Com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O que Paulo ensinou? Está em 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Aleluia! A Bíblia tem tudo o que você precisa para solucionar a sua vida. A ajuda profissional é só para dar um contexto humano, porque o contexto divino já está na palavra, meu irmão. E se você estiver espiritualmente bem, a palavra será suficiente. Viu? Você não vai precisar de profissional, porque se você estiver espiritualmente bem, se a sua comunhão com Deus estiver em dia, meu irmão, o Espírito Santo terá liberdade para trabalhar em todas as suas emoções e você vai conseguir administrar este conflito, este momento tão tênue, tão perigoso, tão delicado da sua vida, que é esse momento do ciúme, enfrentando ciúmes. Não é para qualquer um, não é fácil, mas Deus te dará graça para identificar e administrar o ciúme como produtivo na sua vida. Ou se você identificar e o Espírito Santo te mostrar que essa manifestação de ciúme na sua casa, sua família, no seu trabalho, na sua igreja, seja onde for, está vindo com padrão destrutivo, você administrar. Porque esse padrão traz muito prejuízo para o reino e para nós, tanto como pessoa, como também como ministros de Deus, como servos do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família. E lembrando, o ciúme não é maldição, é uma bênção, porque é um despertar de Deus para você melhorar. Agora, quando deixamos a carne nos dominar, quando a carne domina, aí é complicado. Mas que Deus nos livre de toda carnalidade e de toda influência do mal na nossa vida, pois principalmente nesta lição que fala sobre a família, nós vemos a mão poderosa de Deus agindo a favor das nossas famílias e nos livrando de muitos prejuízos que os homens de Deus na Bíblia tiveram. Mas Deus está nos dando livramento pela sua palavra. Que Deus abençoe sua vida, te guarde e te livre de todo ciúme destrutivo e te inspire para dias melhores, para viver a promessa de Deus, em nome de Jesus. E para nossa conclusão, olha aí o que o comentarista diz: o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. Então nós temos orientação bíblica para não trilhar este caminho. E diz mais, o único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito.
Gálatas 5:22, este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Meu Deus, que tremendo! Nesta conclusão, que você guarde bem isso. E anote aí, coloca no quadro aí, professor. Viu? Você que quiser colocar no quadro aí os ciúmes produtivos, ciúmes destrutivos. Você pode aí compartilhar com seus alunos tantas manifestações diferentes, não é? Do ciúme destrutivo e do ciúme produtivo. Você precisa se identificar, porque o ciúme destrutivo não faz parte do nosso manual de vida cristã. Porque na Bíblia está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo que é destrutivo glorifica ao inimigo e não a Deus. Tudo que é produtivo, construtivo, é para o Senhor. É por isso que os frutos do Espírito são ferramentas, viu, eficientes contra todas as obras da carne, incluindo o ciúme. O ciúme, inveja, porfia, tudo isso são obras da carne, que evidenciam o nosso lado carnal e toda a natureza humana corrompida pelo pecado. Cuide da sua alma, cuide das suas emoções e lembre-se, o ciúme não é maldição, é bênção, porque é um instinto natural para a nossa sobrevivência. Use-o como ferramenta para você melhorar, para a sua melhora, para o seu crescimento e não para o seu esquecimento. Que Deus te abençoe. Posso orar por você? Lembrando, se esta aula te abençoou, assista também as outras duas, a lição 2, a lição 1, para você entender melhor a trajetória desta família patriarcal. E lembrando, se você tem sido abençoado, clica aí no gostei, no joinha. Se você achou alguma coisa diferente, quer comentar, comenta, coloca nos comentários aí algo diferente, não é? Nos ajude os professores, né? Para poder a gente dar aula. Quanto mais informação, melhor. Crescemos na graça e no conhecimento. Lembrando também de se inscrever para quando nós lançarmos as demais aulas, você ser alcançado por elas, ser notificado. Clica aí em todas as notificações, não é? A barra vai subir, você vai clicar em se inscrever, vai subir a barrinha, você coloca todas as notificações, curta lá, comente. Obrigado, pastor, Deus abençoe, a aula foi bênção. Ô, pastor, você esqueceu desse detalhe, eu gostei, interessante também a gente lembrar disso. Escreve aí, vamos compartilhar que essa aula seja bênção e uma ferramenta para livrar muita gente, né, desse ciúme doentio, maligno, destrutivo. E que Deus guarde todas as nossas famílias e os nossos casamentos para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero agora abençoar esta família, este lar, que está orando comigo agora, este professor, esta professora, este superintendente que está comigo conectado agora. Eu quero abençoar a vida dele, Senhor, a vida dela, a vida de toda a equipe, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor os use poderosamente e que sejamos, ó Deus, ferramentas do Senhor para tirar, ó Deus, este ciúme doentio, obsessivo, este ciúme maligno, este ciúme destrutivo, Senhor, e que possamos ter esse discernimento no Teu Espírito para identificar quando a manifestação do ciúme, que é natural do ser humano, ó Deus, vem para destruir e não para produzir fruto do Espírito em nós. Que a Tua bênção repouse sobre cada um e nos dê o livramento, a paz e a vitória. E que sejamos como José, por mais que tudo indique que não, tudo seja contra, nós continuemos acreditando na promessa e nos assentemos na cadeira que o Senhor nos prometeu, na posição de honra, e no final perdoemos todos aqueles que nos têm ofendido, para servir a nossa bênção de bênção para eles também, como a de José foi para o seu povo e para todo Israel, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, uma boa aula e até a lição 4 em nome de Jesus. Fique na paz!